seja bem-vindo de novo ao nosso canal. Aqui é um canal católico que te ensina a ter uma vida de oração, uma rotina espiritual católica. Hoje, meu irmão, minha irmã, é dia deste grande homem, esse grande bispo, Santo Ambrósio. Você vai ver como ele interferiu na vida da igreja. Ouça até o final e já coloque aí nos comentários: Santo Ambrósio, rogai por nós. Você não sabe o poder das palavras. Quando nós escrevemos, quando nós falamos, se você puder, fale também no seu coração: Santo Ambrósio, rogai por nós. Como é importante quando nós vocalizamos e quando nós pensamos e escrevemos as coisas, porque isso nos aproxima da nossa meta e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ouça até o final, porque eu tenho certeza que vai ajudar na sua vida espiritual. No seu tempo, havia divisões sociais dilacerantes, nada muito longe do que aquilo que é hoje, na verdade. Em 7 de dezembro de 374, em uma igreja milanesa, dava-se uma discussão animada. A embaraçosa nomeação do novo bispo da cidade, capital do Império Romano do Ocidente, havia agravado a separação entre católicos e arianos. A negação da divindade de Cristo, defendida pelos arianos e combatida pelos católicos, era vista como uma barreira insuperável na escolha de um pastor que pudesse representar ambas partes. Vai vendo, meu irmão, como mediador foi convocado o governador das regiões italianas da Lombardia, Ligúria e Emília-Romagna, conhecido pela sua imparcialidade e equidade. Ele se chamava Ambrósio, nascido em 340 em Augusta dos Treveros, Alemanha, no seio de uma família romana cristã. O terceiro de 3 filhos, que também se tornaram santos, Marcelina e Sátiro. Pensa, a gente fica pensando, né, quando você tem numa família 3 sacerdotes ou freiras, já é uma bênção. Pensa 3 santos na sua família. Só que isso aí é possível, viu? A gente precisa voltar a desejar a santidade desse nível. Ambrósio concluiu seus estudos jurídicos em Roma, sobre o exemplo do pai, prefeito da Gália, aprendendo a oratória e a literatura greco-latina. O sucesso na sua carreira de magistrado e o seu equilíbrio em resolver controvérsias bastante difíceis tornaram-no o candidato ideal para moderar o impetuoso debate milanês, que começou com a morte do bispo ariano Auxêncio. O convite de Ambrósio ao diálogo convenceu o povo e evitou o perigo de tumultos. Porém, enquanto o governador pensava ter cumprido sua missão com sucesso, aconteceu um imprevisto. Entre a multidão, elevou-se uma alta voz de criança que ecoou em toda a assembleia, que dizia: Ambrósio Bispo! Assim, católicos e arianos inesperadamente chegavam ao desejado acordo. A ovação popular desnorteou Ambrósio, porque não era batizado e se sentia indigno. Quis rejeitar ao cargo, dirigindo-se ao imperador Valentiano, que, porém, confirmou o anseio popular. Então, Ambrósio fugiu, mas também o Papa Damasco o achava idôneo a dignidade dignidade episcopal, Logo, entendendo que esta era a vontade de Deus, aceitou e se tornou bispo de Milão com apenas 34 anos de idade. Meu irmão, minha irmã, é bom pontuar aqui que hoje em dia você precisa ser sacerdote e você precisa ser um sacerdote já experiente para você ser um bispo. Mas nós estamos falando do ano 300, mais ou menos.
E também abro outro parênteses dentro desse parênteses para dizer quão rica a nossa igreja. Quão rica é a história da igreja que nos remete e nos dá tantos preciosos detalhes de algo que aconteceu há mais de 1.700 anos atrás. Porque a sagrada tradição vai passando de pessoa a pessoa, de pessoa a pessoa. Por isso que é importante você divulgar os vídeos. Por isso que é importante, eu entro aqui no site da Canção Nova, no site do Vatican News, no site da TV Século XXI, porque eu faço uma compilação de conteúdos para criar esse conteúdo para você sobre os santos, e quanto mais nós espalhamos esse conteúdo, mais a igreja fica conhecida, mais a espiritualidade católica cresce, e mais nós conseguimos trazer as pessoas para Deus. Ambrósio, ele se sentia uma pessoa incapaz, mas Deus o queria. E com 34 anos de idade, ele se tornou bispo. Ambrósio distribuiu seus bens aos pobres, porque ele era magistrado, como nós ouvimos, e dedicou-se aos estudos dos textos sagrados e dos padres da igreja. Dizia ele: quando leio as Escrituras, Deus passeia comigo no paraíso. Aprendeu a pregar de tal maneira que sua oratória encantou um jovem, e por isso que eu disse no começo deste vídeo que ele impactou a vida da igreja. Não foi somente por conta dessa heresia ariana, mas principalmente porque ele encantou este jovem. Ele encantava o jovem, e quando ele pregava na faculdade, aqueles jovens ficavam encantados com ele, e ele conseguiu trazer para o seio da igreja, para o Senhor, um jovem especificamente, que já tinha mais de 30 anos e que andava numa vida dissoluta. Sim, você deve estar sabendo ou imaginando que jovem é esse, e eu estou dizendo de Santo Agostinho de Hipona. Santo Agostinho de Hipona se converteu ao ter um encontro com Jesus na pessoa de Santo Ambrósio. Assim, a vida de Ambrósio se tornava cada vez mais sóbria e austera, toda dedicada ao estudo, à oração, à escuta assídua e solidária dos pobres e do povo de Deus. Se a igreja dispõe de ouro, não é para guardá-lo, mas para distribuí-lo a quem mais necessita. Disse quando decidiu fundir os ornamentos litúrgicos dourados para pagar o restante de alguns fiéis sequestrado pelos soldados nórdicos. As suas prioridades foram paz e a concórdia, mas jamais tolerou o erro. A iconografia artística o representa com um açoite na mão contra os hereges. Ele combateu energicamente o arianismo, que o levou a discordar até com governantes e soberanos. Daquele conflito que eclodiu sob o governo da imperatriz filo-ariana Justina, Santo Ambrósio saiu vencedor, reafirmando a independência do poder espiritual sobre o poder temporal. Como esse homem conseguiu, né, gente? Olha só que maravilha. Para a gente terminar, o episódio da carnificina de Tessalônica foi emblemático. Depois do exídio de 7.000 pessoas em revolta pela morte do governador, Santo Ambrósio conseguiu convencer Teodósio, autor da chacina, a se arrepender. O imperador é da igreja e não acima da igreja, era a convicção do bispo milanês, que ao contrário da lei, não submeteu nenhuma igreja aos arianos. E para a gente finalizar, por outro lado, Ambrósio sempre reconheceu a primazia do bispo de Roma, dizendo: Ubis Petrus, ib Ecclesia, onde está Pedro, ali está a igreja. O amor a Cristo, a igreja, a Nossa Senhora, emergiu das suas copiosas obras literárias e teológicas, que lhe conferiram, junto com os santos Jerônimo, Agostinho e Gregório Magno,
o título de grande doutor da Igreja do Ocidente, construtor de basílicas, compositor de hinos que revolucionaram o modo de rezar e incansável na oração. Ambrósio morreu no Sábado Santo de 397. Uma multidão imensa o homenagearam no dia da Páscoa. Meu irmão, minha irmã, que história tremenda! História tremenda que eu gravei para vocês, mas que tenho vontade já de recomeçar e ouvir novamente, porque essa é a igreja dos apóstolos, essa é a igreja dos santos, essa é a igreja que Deus colocou, chamou, eu e você. Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus faça com que o desejo pela vida espiritual sempre flua dentro de nós, de você, de mim e dos nossos, para que dessa maneira nós, entregando-nos inteiramente a Deus, pela intercessão de Santo Ambrósio, sejamos fiéis a Deus, aos ensinamentos da igreja e possamos, sim, todos os dias, fazer a vontade do Senhor. Santo Ambrósio, rogai por nós.